Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou a professora Shirleyane Brito Pedrosa. Eu leciono atualmente na escola profissional Venceslau Vieira Batista, aqui localizada no município de Boa Viagem, e sou enfermeira e docente para um curso de técnico em enfermagem. Tá? Essa aula é uma proposta de ensino à distância para os nossos estudantes como uma alternativa de agregar conhecimentos e fortalecer esse ensino em tempos tão difíceis. Nessa aula, a gente vai falar sobre o sumário de urina, ou urina do tipo 1, ou EAS, que é o nome mais moderno dado agora, a sumário de urina. EAS, que significa elementos anormais do sedimento. Então, nessa aula, a gente vai estar linkando os pontos relacionados com as perguntas que foram feitas na atividade, que você já respondeu e foram postadas no Classroom. Então, iremos explicar hoje, para sermos mais específicos, sobre alguns elementos que nós podemos encontrar como resultados no seu exame de urina, que são eles: as proteínas, as hemácias, o sangue e os leucócitos. Só revisando um pouquinho as nossas aulas anteriores sobre o EAS, sobre o exame de urina, o sumário de urina, ele é um exame de baixo custo, um exame indolor, em que você faz uma coleta da sua urina, ou no domicílio ou no próprio laboratório, para que aconteça uma análise na tentativa de encontrar anormalidades, diagnosticar doenças e, assim, realizar um tratamento adequado baseado nesses elementos que irão ser encontrados na leitura do seu exame, na leitura da amostra da sua urina. Existem 3 componentes, em que vão ser avaliados as urinas: as caracteres gerais, o processo químico e tem também o microscópico. Os caracteres gerais vão ser avaliados os aspectos da urina e a coloração. O bioquímico, que a gente já falou na aula passada, também nós falamos sobre aspectos e falamos da cor da urina, tá? Nós falamos agora da parte bioquímica, que é a densidade, pH, presença de glicose, proteínas, tá? Tem também a bilirrubina, cetona e nitritos. E o microscópico, análise microscópica, com a ajuda aí do microscópio, a gente consegue ver células epiteliais, a presença de hemácias, que são células também sanguíneas, presença de leucócitos, que são os piócitos, bactérias, leveduras, cilindros e cristais. Tá? Então, são esses 3 componentes que acontecem na análise da amostra da urina. E hoje a gente vai falar mais detalhado sobre as hemácias, sobre os leucócitos e sobre as proteínas. O sumário de urina, eu também falei nas aulas anteriores que o sumário de urina pode ser lido através de uma fita, que é chamada de dipstick. Essa fita, ela causa uma reação bioquímica na sua urina, então ela é colocada, como a gente vê aqui nessa imagem, aqui, que é justamente o fundo, do meu slide. Essa fitinha que ela é chamada de dipstick e ela é colocada na sua amostra de urina, e aqui tem componentes bioquímicos, tem substâncias químicas que vão reagir com os elementos que estão presentes na sua urina. Tá? Então, essa fitinha ela vai ser comparada com o que tem de referência no próprio rótulo, da caixinha que vem ela, e é muito fácil, é muito simples, é muito rápido, às vezes não precisa nem de um laboratório para fazer isso, nos próprios consultórios dá para se fazer essa leitura, tá bom? E os resultados nessas fitinhas, no caso do dipstick, elas são somente resultados qualitativos e não possui resultado quantitativo. Então, quando a gente fala de quantidade, por esse método não dá para saber, tá? Mas ele já confere sim a presença ou não, a ausência ou não, tá? Numerosos ou não, então dá para ele ter uma noção de acordo com as reações, tá ok? Então vamos aqui, foi uma revisão falando que a gente já
Eu já falei pra vocês, né? A gente teve uma videoaula sobre isso no Google Meet. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as proteínas. As proteínas quando são encontradas no exame de urina. Normalmente a proteína ela não é encontrada no resultado de urina. O resultado normal no seu sumário de urina é que vem a proteína negativa. Por quê? Porque as proteínas elas são metabolizadas, são sintetizadas e elas não ficam em excesso nos rins. Quando isso acontece, a gente vai ver, né, o que pode indicar se aparecer proteína no meu resultado de exame. Tá? Então a gente vai falar sobre isso. Quando você tem um rim saudável, quer dizer que ele não possui proteína na sua urina. Ele não tem como produto final eliminar essa proteína na sua urina, tá bom? Em quantidades pequenas, tá? Encontrou no resultado pequenas quantidades de proteína, são situações benignas e triviais. Tais como pode ser uma presença de uma febre, pode ser até um exercício físico que você realizou de forma muito intensa antes de fazer a coleta da urina. Pode também acontecer tá acontecendo com o paciente uma desidratação, né, ou algum estresse emocional. Até também causas mais graves, que vão desde infecção urinária, então pacientes com infecção urinária pode apresentar proteína no seu resultado de urina. O lúpus também, né, que é uma doença autoimune, doenças glomerulares, que eu vou já falar sobre ela, e lesão renal ou diabetes, tá? Paciente com diabetes, ele também apresenta proteína na urina. Em quantidades grandes, quantidades maiores, pode ser alguma doença nos rins, tá? Então, assim, proteína na urina é muito indicativo de anormalidade renal. Então, o médico vai investigar sua função renal. Principalmente nos glomérulos renais. Os glomérulos, eles são responsáveis pela filtração no sangue, tá? São estruturas microscópicas dentro dos seus rins que vai fazer a filtração sanguínea. Então, algo não está acontecendo normal lá, porque ele está eliminando nessa proteína, não está processando, tá? Em quantidade muito elevada, aí eu tenho um aspecto de urina, sua urina fica muito espumosa, apresenta também a questão do edema generalizado, que é chamado de anasarca, e inchaço em grande parte do corpo, inchaço nos membros inferiores, tá? E o médico também, quando ele percebe que o paciente tá com essa nasarca, tá com esse inchaço, ele pede o sumário de urina, porque ele vai comparar, né, os valores de proteína encontrados nesse resultado e a situação clínica dele. E aí ele suspeita que o paciente pode ter uma síndrome nefrótica, tá? E aí, ó, diversas doenças, elas podem causar, por exemplo, lesões nos glomérulos, que leva a proteinúria. Proteinúria é justamente a presença de urina, ou presença de proteína, desculpa, na urina, tá? Entre elas, aí a gente pode citar câncer, diabetes mellitus, doenças primárias do glomérulos, hipertensão, lúpus, mieloma múltiplo e aí reação anti-inflamatórios e sífilis, tá? Aí existem duas maneiras de vir no resultado, tá? A presença dessas proteínas. Em forma de cruzes, quando eu tenho ausência de proteínas, o valor normal. Se tiver traços de proteínas, também tá normal, 1+, 2+, 3+, ou 4+, tá? De acordo com os traços de proteínas que são encontrados na sua urina. E aqui é na forma de volume, né? Mais quantitativo. Menos de 10 mg por decilitro, um valor normal, entre 10 e 30, 40 a 100, 150 e maior do que 500, tá? Maior do que 1000 mg por decilitro já é realmente uma suspeita de falência renal, de síndrome nefrótica, tá? Problema nos glomérulos, então já são associados a patologias mais graves que precisam de um atendimento, de uma terapia mais intensiva. A presença de proteínas na urina a gente chama de proteinúria e deve ser sempre investigada, tá? Pronto.
Aí você já consegue responder a primeira questão, que era falando justamente sobre a proteína, né? E o que a gente pode encontrar de anormalidade, os valores indicativos. Então você já consegue responder a sua primeira questão. Olha só o exemplo aqui, né, que eu linkei para vocês, né? Peguei alguns resultados de exame e olha aqui, ó, proteína. Como resultado eu tenho negativo, tá? Então se tiver negativo, tá normal. Pronto, tá aqui outro exame de urina. Tá vendo, olha, que ele é dividido exatamente naqueles 3 elementos que eu falei para vocês no começo do vídeo? A gente tem os caracteres físicos, que envolve a cor, que envolve o aspecto da urina, que a gente já falou sobre isso. Aí a gente tem toda a parte da análise química, que vai ter toda a técnica do dipstick, da fita, né, de dipstick. E tem um exame microscópico, tá vendo? O sedimento, que vai avaliar a presença de células, tá? Com a ajuda do microscópio. Aí apareceu de novo as proteínas, tá vendo? Como é que tem aqui no resultado? Não contém. A forma de apresentar vai muito de um laboratório para o outro. Não contém ou negativo, tá? Então varia muito como ele vai colocar esse resultado. Tem até as valores de referências do lado que dá para você comparar. O importante é você saber que o normal é não apresentar proteína na urina. Olha só, um outro resultado, mas ali mais quantitativo, tá? Apareceu 25, tá? Então, é uma pequena quantidade, não é muito, tá? Mas aí vai haver uma investigação médica. Aqui, ó, 3 cruzes, tá? Ó, outra maneira de apresentar a quantidade de proteína. Que aí são chamados de traços, né? Pronto. Um outro componente que a gente encontra, né, que ele vai ser avaliado com base justamente no elemento microscópico, ele é chamado de hemácias na urina ou sangue na urina. A quantidade de hemácias, ou seja, o que são as hemácias? São os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Tá? Na urina ele é desprezível e ele não é facilmente detectado pela fita de dipstick, que a gente já falou sobre ela. Então, mais uma vez, os resultados eles vão ser fornecidos em forma de cruzes, né? Em forma de mais. O normal é haver ausência de hemácias na urina. Já que, né, pode ser investigado melhor se aparecer algum traço, né, ou alguma cruz, acontece através de uma sedimentoscopia. A sedimentoscopia é justamente uma técnica, né, que vai ser usada através do exame de microscópico para detectar qualquer presença, mesmo mínima, de hemácia na urina. Então ele avalia a presença realmente de partículas, de células presentes no seu sangue. Nesse caso, essa hemácia estava na urina pela amostra, tá bom? Aí, ó, nesse caso, os valores normais, eles vão ser descritos de 2 maneiras, né? Menos de 3 a 5 hemácias por campo, tá? Normal. Aí, né, ou também menos de 10.000 células por ml, também é considerado normal. A hematúria é a presença de sangue na urina. Então, hematúria, né, da urina, sangue na urina. E ela está associada a quê? Infecções, pedra nos rins, doenças renais graves. É possível também haver uma pequena quantidade de hemácias dismórficas, que significa hemácias com uma morfologia alterada na urina, sem que isso leve a nenhuma relevância clínica, tá bom? Aí a gente tem a glomerulonefrite, pronto, que são doenças que vão acometer os glomérulos, que eu já falei sobre eles, né? E uma estrutura microscópica existente nos rins, né? Que são os glomérulos. Valores acima de 40% a 50%, eles são considerados relevantes. Aí, né, a hematúria, ela pode ter origem em qualquer ponto do trato urinário. Então, às vezes, né, ela vem dos rins, de um problema renal, mas ela também pode estar associada com um problema na bexiga, um problema no uréter, na uretra, tá? Nos uréteres ou na uretra. E algumas causas, né, e aí vão levar ao sangramento. Então, pode estar associada a um câncer,
renal, câncer na bexiga, câncer de próstata, cálculo renal, infecção urinária, hiperplasia benigna da próstata, a glomerulonefrite, o lúpus, anemias, doenças policísticas, e aí tem várias. Desde até também a questão da sonda, né? Algum trauma, quando é passado a sonda vesical, também algum trauma por alguma manipulação cirúrgica, endoscópica do sistema urinário, alguma biópsia, tá? Dentre outros. Olha como vai aparecer essa hemácia no resultado, tá? Hemácias tá aqui, ó, numerosas. Tem que se investigar de onde tá vindo esse sangramento. E aí os leucócitos, ou piócitos, né, é chamado de esterase leucocitária. Os leucócitos também são chamados de piócitos e são os glóbulos brancos responsáveis por nossa defesa. A presença de leucócitos na urina vai indicar o quê? Uma inflamação nas vias urinárias, tá? Infecção urinária também, mas pode estar presente em várias outras situações, como por exemplo, um trauma, uso de alguma substância irritante ou qualquer inflamação não causada também por um agente infeccioso. É o famoso pus na urina. Os valores normais, eles devem estar abaixo de 100.000 células por ml ou 5 células por campo. Alguns dipsticks, que a gente já falou que são essas fitas, tá? Apresentam um quadradinho para detectar os leucócitos, mas normalmente o resultado ele vem descrito com esterase leucocitária. O normal é que esteja negativo. Ninguém quer ter pus na urina, né? Tá aqui, ó, como vai aparecer no seu resultado, tá? Ó, leucócitos, esterase negativo, que bom. Um outro exemplo, piócitos. Então, se surgiu o nome piócitos, o piócitos já está associado aos leucócitos, é a mesma coisa. 12 por campo, né? Tem aqui um valor de referência, no máximo 5 por campo, tá? Então, é isso. Essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha contribuído. Com certeza você conseguiu responder a atividade corretamente e até a próxima, se Deus quiser.